Oi, 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 mamães! Estamos aqui novamente nesse bate-canal, nesse bate-horário, para passar uma tardezinha bem gostosa com vocês, com o nosso cafezinho da tarde, né? No nosso Pode Café com Mães. Pode café com mães, Fabi? Ai, gente, delícia. Pode, né? Nós merecemos, é divino, é abençoado. Concordo, viu? Então tire esse tempinho aí para passar com a gente, para receber dicas, informações, histórias que às vezes você está passando por uma situação que a gente pode trazer aqui alguma solução, uma saída, e Deus pode tudo nessa vida, né? Com certeza. E mostrar que nunca estamos sozinhos. A história da amiga, da vizinha, vocês vão ver e acompanhar com a gente que estamos numa jornada todas no mesmo barquinho, vamos dizer assim. Mas existem algumas ferramentas ao longo do nosso caminho que ajuda a ser mais leve. É verdade. E hoje nós temos uma história incrível, porque assim, nós gostaríamos de compartilhar a nossa história também, antes de trazer muito mais para vocês. Então eu queria começar com a Fabi, né, especialmente com ela, porque eu sei por cima que essa história é forte. Eu já estou preparando para arrepiar. Não me faça chorar, por favor. Não vamos ficar emocionadas. Então, ou não. Conta pra gente, Fabi, como que foi aí o se tornar mãe, esses momentos aí de expectativa, as situações que te aconteceram. Ufa, conta tudo. Vamos lá, gente. Então, assim, primeiro filho, muitos medos, inseguranças, né? Tudo lá. Desejo de ser mãe sempre fez parte da minha vida. E aí é o primeiro, e aí sempre o fato de falar de uma ferramenta ajudar muito, né? Buscar Deus, né? Podemos usar esse nome ferramenta, que é assim que eu quero dizer é a Bíblia. Mas assim, se a gente tiver fé, a gente vê que as coisas vão se encaixando. Então, a primeira filha foi assim, uma gestação muito linda, tudo muito lindo, assim, curtindo todos os momentos. Você tinha quantos anos? Já não era uma mamãezinha assim tão jovem, gente. A Maria Vitória já estava com 32 anos. Tive ela com 33. Mas assim, o que era muito bacana assim pro meu sentimento, que era a mesma idade que a minha mãe me concedeu. Então, buscava forças, energia nesse sentido. Mas foi uma gestação linda, contando que tem todas essas questões que a gente tem. Os 3 primeiros meses, a gente morre de medo, que há um risco, né? A gente perder o bebê, um risco maior. Mas se você tiver fé, você vê que você passa tudo lindo. A Maria nasceu, logo que eu cheguei em casa, passei por uma situação tão inusitada, morria de medo daquele cordão umbilical. Vou voltar um pouquinho que eu pulei a parte dela nascer. Conta tudo. Vem só um pouquinho pra frente, pra você não sumir lá, hein? Que hoje tá... Não, só encostar o som, não ir muito pra trás. Depois eu... Te interrompi, pronto. Voltando. Então, e aí teve assim aquela questão, né, do pré-natal, parto. O que vai ser o parto? Se vai ser parto normal, se vai ser uma cesárea. Para quem está gestando, né, para quem ainda é um sonho, gente, isso não é uma decisão bem nossa. É uma decisão de Deus mesmo, e contando com tudo que a gestação vá bem, que a minha gestação foi ótima. Porém, a minha linda filha se permaneceu sentada, uma gravidez todinha, linda. Mexi a cabecinha um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. E eu na hidro. Anda de gatinho, movimenta bastante, come chocolate, tem exercícios para auxiliar. Sim. Tudo que era importante, necessário eu fiz, mas ela estava plena.
Às vezes eu dava até umas cutucadinhas na criança lá, que vocês vão ver que toda mãe faz Que isso. nunca. Importuna, o coitado tá lá no soninho, gostosinho, tá a mãe cutucando a criança. Depois que nasce, não é muito bem assim que funciona. Não. A Maria Vitória foi cesárea, então não era um desejo, né, meu, da mãe Fabiana, mas um desejo de Deus, um desejo dela. Mas você lidou bem, tipo assim, porque a gente sabe que tem aquele momento do, vai ter que ser cesárea, você passou pela dor de parto, teve a coisa e marcou e pronto. Nadinha de Teve nada. Ela nasceu com nada de tempo? dilatação, nada, e não tinha muito espaço para ela crescer mais. Então, assim, a Maria Vitória, eu na minha concepção mãe, acho que foi até um pouquinho precoce, né? Partindo do princípio como foi o meu segundo. Mas, assim, não tinha espaço, eu estava muito inchada. Então, a gente estava num período que estava, assim, de pico de calor, que estava dando recordes de calor. Então, assim, o inchaço era muito. Então, assim, na concepção do médico, o melhor a fazer naquele momento era a cesárea. Então, assim seja feito. Foi feito, marcou e... Quanto tempo, você lembra? 38 semanas. Então, nasceu Maria, Saudável. daí linda, maravilhosa, saudável, plena, tudo na santa paz. Mas eu vou contar um episódio de desespero de coração de mãe, assim. Você tá no hospital, você tem todo aquele respaldo, todas aquelas enfermeiras te ajudando, isso para primeiro filho. Depois a gente fica mais relaxadinha. Sempre o primeiro. Aí a Maria Vitória nasceu em Bragança e volto pra casa com ela. Gente, meu coração pra cordão, assim, que eu tive amigas, então eu pude conviver com os filhos das minhas amigas bebezinho. Então eu achava assim, nossa, eu vou tirar de letra. E todo mundo achava isso. Imagina, a Fabiana quando for mãe vai tirar de letra, show. E eu também. Porém, o cordão umbilical era algo que eu tinha, assim, muito medo. Talvez por histórias contadas, enfim. Aí eu chego na minha casa com aquele bebezinho maravilhoso. E eu vi de Bragança até Socorro. Ela chegou, assim, com as necessidades dela, assim, acima de... Ai, você foi premiada. Peito. Gente, quando eu vi aquele cordão umbilical... Todo lambuzado. Eu falei, Deus, não pode. Fechei a porta do quarto. Foi o meu primeiro choro de mãe de primeira viagem. Aí foi um desespero. Mas é uma coisa tão simples, né? Que era só um medo. E isso que acontece com a gente, aquela insegurança. Mas a gente, né? Meu marido me deu todo um apoio naquele momento. Com medo, mas com amor. Com medo, mas com apoio. Com medo, mas foi você que limpou, né? Lá vamos, porque Lavou, não tinha né? Tinha que fazer. E aí foi o nosso primeiro, assim, desespero de mãe. Enfim, aí, né, Maria Vitória foi tudo muito pleno. A Maria Vitória veio, assim, um anjo muito lindo pra gente. Aí eu tenho a minha história de segunda gestação. E aí onde veio alguns aprendizados. Mas foi quanto tempo depois? Maria, a gente sempre quis, né? Só que as coisas, como eu falo, não são nas nossas horas. Sim. Tudo vem no momento certo, na hora certa. Então, assim, a partir dos 2 anos e meio da nossa filha, a gente estava pleno para receber um segundo filho. Sim. E assim foi. A gente trabalhava bastante. Eu tinha os horários trabalhava horários assim bem alternados, eu trabalhava na madrugada, então sempre assim dedicando bastante ao trabalho, mas a gente estava pleno assim para receber, mas não veio. Aí quando eu estava com 39 anos, eu falei neste exato momento, assim, minha filha queria muito uma família, sempre falou assim, quero uma família com 4 pessoas. E aí eu falei assim, 39 anos, lembro muito bem, fevereiro de 2019, falei, filha, não
não é de 2019 não, 2020, fevereiro de 2020. Maria Vitória, não tem família de 4. Papai do céu mandou pra gente nós 3, é isso. E essa foi a conversa, e foi uma conversa bem séria. Não quero que você fale mais. Se o papai do céu mandou pra gente, é você e acabou, é isso. E na minha cabeça tava tudo ok, é isso mesmo, com 39 anos não veio até agora, é porque não vai ser... Mais por causa dos riscos, né? Sim, porque com 39 a gente começa a ficar um pouco mais preocupada, as orientações médicas... O pique já não é o mesmo, né? Então... Aí, eu já estava grávida. Tá brincando? Eu já estava grávida, dei todo aquele sermão da minha filha, isso mesmo, que o papai do céu. Eu já estava grávida e não sabia. A gente estava até num passeio, numa viagem. Aí assim, como tudo na vida, nada é tão assim, ó, principalmente na vida de nós mulheres, né? É tudo um turbilhão. Sim. Fevereiro de 2020, o que veio? Em março de 2020 veio pandemia. Pandemia, meu Deus. Uma gravidez tratar em pandemia. Como as coisas não podem ser poucas, ela tem que vir numa quantidade assim razoável. Minha mãe entrou em tratamento, mas já estava em início, mas ela deu início ao tratamento mesmo de câncer de mama. Então assim, o que foi pandemia na nossa vida? Foi a prova de fogo, né? A gente pode falar que foi a prova de fogo. Porque a pandemia em si, assim, dentro de casa tinha tantas coisas acontecendo que a pandemia em si tava ali do lado. Só era uma coisinha a mais acontecendo. Mas assim, foi uma gravidez ótima em termos de saúde e corpo, cabeça, muito mais preparada, com 39 anos. Os exames, o corpo, muito, assim, não posso falar de nada. É muito melhor eu com 39 do que com 33. O equilíbrio, né, que você tinha ali era outro. E aí, maravilha, foi uma gravidez linda, foi tudo pleno, a gente, assim, porque na gravidez da minha filha eu não tive o pai muito presente, por conta da rotina de vida, que nem a gente trabalhava bastante, então ele trabalhava bastante. Me diz quando que vocês não trabalharam bastante? Nasceram. Gente, não cola essa não, hein? Viram? Mas é que é um trabalho que não é trabalho. Né? A gente faz o que a gente faz e porque é por amor. Nunca foi por outra questão. Senão a gente não teria nem começado. Mas enfim. Aí pra nascer, lá vou eu, segundo parto, gente, que lindo, agora eu vou conseguir. E você queria normal ou cesárea? Normal. Queria normal? Gente, normal, minha mãe, normal, minha mãe teve 3 filhos, somos só em 2 vivos, um já partiu, mas assim, partos normal. Minha sogra, gente. Minha sogra teve 4 filhos. Tudo normal. Tudo normal. Pariu dentro de casa. E aí eu falei, gente, não é possível, né? Que euzinha aqui não vou conseguir. Agora eu vou. Já não tava conseguindo fazer tantas atividades quanto antes, porque a gente tava na pandemia, mas eu fazia o que eu sabia em casa. Sim. Encaixado. Bonitinho, lindo. Pélvico, né, que eles falam? Sim. Pélvico ou cefálico? Não, acho que é cefálico. Um dos dois, depois a sei. gente vê qual Mas é. assim, quem souber aí, comenta aí, é pélvico ou cefálico? Quem já estiver por dentro já vai saber. Mas assim, o que se fala, né, encaixadinho que tá prontinho, a cabeça encaixadinha, bonitinha, só esperar o momento. Eu falei, agora sim, vou me realizar. E sempre falei que eu queria que Deus me mandasse isso. Sempre falei que ele me mandasse da forma mais humana possível. E que, assim, né, essa é a essência, né? Vamos falar de uma forma assim bem
os animaizinhos, é tão difícil a gente ver alguém que de fato necessite de uma interferência, é natural, é de Deus. É um parto natural, não é nem normal, né? É um parto natural. Natural. E é meu sonho de consumo, gente. Se eu pudesse. Aliás, eu fui atrás, gente. Aqui na pandemia a gente não estava tendo muito acesso. Eu queria muito uma parteira em casa comigo. Eu queria muito toda aquela cena. Desejei do fundo do meu coração. Mas aquela situação, na verdade, até os acompanhantes de muitos casos estavam sendo proibidos de entrar, né? Sim, por causa de todos os riscos e tal. Não tava. Então, assim, não consegui nada além disso. Fator é porque não era. Não era. Tudo o que acontece na vida da gente é porque tem que ser por Deus. Eu penso assim. E não foi. Mas, enfim, com 41, virei de 40 para 41, sem contração, sem dilatação. Gente, não era, acabou. Daí eu fiz todos os exames, o médico falou assim, olha, segunda-feira você entra para 41, então não tendo dilatação, não tendo contração, vai para centro cirúrgico pra gente. 39 anos, daí já tinha feito 40, de 39 início de gravidez, já tinha feito 40 anos lá, linda, recebendo o anjo de Deus, tem seus riscos dobrados, então não vamos abusar. Era um bebezão, gente, tão grande, lindo, que eu falei, eu acho que eu entendi, Deus. Que bom que não foi parto natural. Eu acho que eu entendi, que ele nasceu com quase 50 centímetros, um bebezão enorme, criado, como se fosse 30 dias. Chegou RN, nem pensou em usar o P só pra sair do hospital, depois já foi com MG, enfim, um bebezão lindo. Mas o que que aconteceu na minha vida, que de fato, gente, eu ganhei uma vida, uma nova data, uma segunda chance. Eu com 42 dias na dieta, eu amamentando, 5 horas da manhã, me sentindo muito mal, coloquei o bebê no berço e só consegui chamar meu marido. E ali eu já me deitei, já não tinha forças mais. E aí eu falei, olha, eu não tô bem, não tô legal, eu preciso que me leve pro hospital agora. E assim, pra quem me conhece, pra eu chegar nesse estágio, é porque assim, realmente passou das forças. E aí nós fomos para o hospital. Eu havia colocado um contraceptivo chamado DIU, mas assim, eu já estava com uma hemorragia, só que não foi detectada. Então, só quando colocou esse contraceptivo que mexeu, aí a dor tava muito. Então, eu coloquei num dia seguinte, então eu imaginei... Depois das 40 semanas, você colocou esse contraceptivo? Sim, com 42 dias. 41. Aí, me sentindo muito mal, fui pro hospital, daí falei assim, não, vamos tirar isso daí, porque daí a gente vai ver o que tá acontecendo. Quando o médico foi ver para tirar, ele viu o quadro, aquele quadro era um quadro altíssimo de infecção, não tinha nada a ver com aquele contraceptivo. Gente, bom, assim, né? Desabando, abrindo. Gente, mas assim, eu nunca tive tão desespero e conexão, só eu e Deus. Só eu e Deus, e assim, eu tive muitas pessoas do meu lado que me deram forças, amigos, médicos, que auxiliou muito naquele momento. Mas fui transferida daqui de Socorro. Agora imagina só, eu com um bebê, internada, com infecção alta. O nome do que eu tive chama-se endometrite. É uma doença muito antiga, quase não se ouve falar mais. Eu nunca tinha ouvido falar esse nome. E o útero demora para fechar.
Sim. E no que ele demora para fechar, então o que que acontece? Porque assim, é tudo uma bênção de Deus. Se tiver, vamos dizer que se fosse um bebezinho que tivesse lá na minha barriga nesses 42 dias. Ele não ia fechar assim a ponta, então ele ia conceber esse filho. Então é a mesma, assim, explicando, é a mesma coisa. Sim. Ficou algum resíduo lá dentro, ele não fechou, ele não conseguiu fazer toda a limpeza. E aí ele ficou aberto. No que ele ficou aberto, né, gerou uma infecção. Então, assim, em resumo, foi pra Bragança, e aí, assim, foi, assim, uma noite, assim, muito difícil, porque eu não sabia se o meu filho podia ficar comigo, e a minha preocupação muito grande, porque, gente, assim, eu queria ser mãe, queria não, né? Eu quero e faço de tudo pra ser mãezona mesmo, sabe? Meus filhos do lado, eu poder brincar e amamentar, gente. Ai, é uma conexão maravilhosa. É uma das tarefas que a gente ainda vai conversar aqui. Mas assim, era maravilhoso. Então aquilo eu não queria perder por nada na vida. Que Maria Vitória eu amamentei até 1 ano e 3 meses. E foi assim, um distanciamento natural. Eu falei assim, não foi assim, a partir de hoje você não vai mamar mais, né? Foi algo natural. E pro meu filho eu também desejava a mesma coisa. Então, assim, naquele acabado de nascer, e ele mamava tanto, e eu tinha tanto leite para aquele ser, que aquilo foi me dando, né, uma agonia muito grande. Enfim, consegui fazer com que ele entrasse junto comigo lá em Bragança. Tem um trabalho bacana de não, né, deixar o filho longe da mãe. Então, assim, ele ficou comigo, e aí a gente passou. Mas a gente foi assim, eu tive alta no dia 25 de dezembro de 2020. O Henrique nasceu no dia 4. Então, assim, foi um ano muito intenso, com muitos aprendizados. Você ficou tudo isso no hospital com ele? Ele nasceu no dia 4, né? Com 42 eu voltei pro hospital, né? Até aí, então assim, só para ter noção de distância, né? Recuperação em casa. E eu sou daquelas mães, assim, nasceu, mesmo que foi cesárea, no dia seguinte não quer viver a vida. O que a gente faz? Coloca a cinta, aperta, dói mesmo. Todo mundo fala assim, não pode dar cinta, senão a barriga não volta. O quê? Não, assim, gente, eu não fiquei curtindo. Vamos dizer, tudo na vida tem o bom, o gostoso e o ruim. Você acha que eu ia ficar curtindo com o bebê, com uma delícia, e eu queria aprender, conhecer daquele serzinho, ficar curtindo o lado ruim da coisa, que é você estar indisposta com a dor. Então, assim, tô ótima, todo dia eu tô ótima, e vida que segue, até porque eu tinha Maria Vitória em casa, me esperando ali. Sim. Então, assim, foi tudo muito... E eu sempre gosto de olhar pro lado bom da coisa. Então, assim, eu ganhei uma nova vida no dia 25 de dezembro de 2020, que eu tive essa passagem. Mas, gente, quando eu falo ganhar a vida de novo, esses fatos, assim, que eu tô contando, né, eu quase... fui mesmo. Não, vamos falar, porque assim, quando você foi pro hospital, eles tiveram que fazer procedimentos? Eu tinha que fazer, assim, na verdade, eles não sabiam o tamanho do meu quadro infeccioso. Eles não sabiam o que tinha acontecido dentro do meu útero. Então, quando eu entrei lá, eu entrei com a seguinte fala: eu fui transferida para Bragança para poder fazer algum exame que eles conseguissem ver. Chegou lá, não se fazia o tal do exame. Até porque quando a gente acaba de gestar, o nosso útero está um músculo mole. Então existe risco de perfuração e tudo mais. Então quando eu cheguei em Bragança, eu não tinha nenhuma notícia boa para mim. Eu falava assim, olha, hoje você vai fazer 12 horas de jejum. Aí imagina uma mãe com 12 horas de jejum para entrar em centro cirúrgico e como que eu ia dar babá pro meu bebê? Gente, foi assim muito tenso, muito tenso. E aí eu tomei um antibiótico, ele teve efeito colateral,
eu comecei a perder a audição, mas eu não tinha nem noção que era um efeito colateral. Aí eu comentei, nossa, você tá bem? Eu falei, olha, eu só tô meio que eu não tô conseguindo ouvir. Aí, né, a gente não sabe nada. Então, voltou meu tratamento lá do zero, porque eu teve que trocar antibiótico. E a infecção não controlava. Aí eu falei assim, olha, amanhã acho que tudo bem pra você ir embora. Chegava amanhã, eu tava com febre, ou seja, o quadro ainda não tava sob controle. Então, assim, gente, nesses dias, nesses momentos, assim, se não é Deus, se não é força, coragem, acreditar, e quando você escuta, olha, os seus riscos, você vai entrar em sala cirúrgica, eu com um bebezinho e uma filha em casa, não, a gente se perde, a cabeça se perde. Porque é muita coisa que a gente não deseja para aquele momento. Sim. Então, assim, foi o que me fortaleceu. Enfermeiros, médicos ali, que eu acho que são vozes de Deus naquele momento. Porque está num momento tão fragilizado que eles são muito, assim, com muita fé. E eles sempre trazem uma palavra. E sempre é voltado a Deus e é divino, porque daí é o que te dá força para passar aquele momento, e aí a gente vai tendo uma consciência melhor do que está acontecendo, porque ali naquele momento, né, o nosso consciente ali tá totalmente perdido. Você está ali à mercê, né? Tipo, o que tiver que acontecer. E é muito difícil você falar, entrar ou assinar um termo, né? Você vai entrar pro centro cirúrgico, não sabe se você vai voltar. Não sabe se vai sair. No português, Então, assim, gente, foi de muita oração no corredor, assim, sabe aquele corredor que é 5 minutos antes de você entrar pro centro cirúrgico? E se você me perguntar, eu vou falar que era horas. Mas assim, graças a Deus, né? Então, assim, Deus coloca, chama de sacudidas na vida da gente. Tem muitas coisas na minha vida que eu sempre tentei, deixa quietinho, não vou fazer isso não, deixa, né? Eu tenho vergonha, eu tenho medo. E aí foi onde eu tomei algumas decisões, né, que eu acho que nós estamos aqui nessa vida para um propósito. E outra também, você não passaria por isso se você não tivesse força suficiente para suportar. Porque nada vem daquilo que a gente, maior do que a gente suporta, né? Pode parecer que a gente não aguenta, mas aí é porque a gente está usando a força só nossa. Então, quando a gente tem uma força maior, Deus que está cuidando de você diariamente, você consegue compartilhar. Eu vi esses dias que dor compartilhada é dor diluída. Sim, eu achei isso maravilhoso. É divino. Porque você está compartilhando aquilo que está te consumindo. Sim. Né? Você está falando, você está orando. E as coisas começam a fluir. Começa a fluir muito melhor, muito melhor. Que legal. E a gente compartilhar, porque assim, a gente vê as pessoas, a gente não conhece o dia a dia das pessoas, a gente imagina, né, muitas coisas a respeito das pessoas. E no final das contas a gente vê, nossa, olha, né, aconteceu algo parecido comigo. E às vezes a gente, né, dividir, conversar, compartilhar, ajuda outros que às vezes está vivendo um momento que não vê solução, né? Ou a pessoa está sozinha demais. E aí se a gente olhar para o lado, nossa, Deus colocou muita gente nessa terra para poder compartilhar, não é? Então, para você que está assistindo aí agora, comenta algo que você passou, algo que você compartilhou, algo que Deus te ajudou, ou que Deus colocou alguém no teu caminho aí. Já manda aí um comentário para agradecer essa pessoa, né, que esteve nesse momento aí com você, não é verdade? E hoje o Henrique é o Hulk. Aliás, ele nasceu muito forte, teve pouquíssimos resfriados, é extremamente forte. E a Maria Vitória não posso nem dizer nada, porque
Ela nasceu menorzinha que o Henrique, 38 semanas. Sim. E aí ela tão pequenina. De pequenina, minhas crianças não tem nada, não. Gente. Eles são 2 anos acima do que é o deles. Então, assim, é uma bênção de Deus. Só agradecer mesmo, né? Bom, vamos meditar na nossa palavra de hoje? Vamos, gente. Vamos mostrar... Vamos nas histórias por partes, né? Porque a sua é muito boa. Não quero nem falar a minha. Vai sim, não vou. Com certeza, porque é engraçado, porque para vocês verem o contraste, a história que ela teve, como nós somos únicos, né? Nós somos extremamente únicas. 2 gestações, uma mesma pessoa totalmente diferente. Sim. Eu tive uma gestação que foi totalmente diferente das tuas 2. Então isso que é muito legal, como nós somos únicas. Mais uma coisa assim, que vocês vão até encontrar aqui. Nós, mulheres, mães, nós temos uma força tão grande e é tão divino. Aliás, se você colocar o gestar, é a coisa mais divina que se possa existir. Os estudiosos tentam descobrir. Mas assim, e é tamanha força, e isso tudo é importante, sabe por quê? Todos esses medos, essas dores, quando a gente está fragilizado, a gente passa, mas a gente também passa a nossa força, a gente também passa a nossa fé, e isso é o que vai carregar para uma vida toda aquele ser, né? Exatamente, exatamente, nada é perdido, né? Bom, hoje a gente trouxe para vocês um texto que está em Êxodo, no capítulo 1, nós vamos iniciar ali do versículo 15, se você quiser meditar na palavra com a gente, porque assim, é daqui que a gente aprende, é daqui que a gente entende, é daqui que a gente se fortalece, e a gente começa a entender como reagir a tudo que está à nossa volta, ao nosso redor. Então, quer começar a ler pra gente, Fabi? Capítulo 1, versículo 15. Só para contextualizar antes, aqui nesse comecinho tá falando sobre o faraó, né, do rei do Egito, que ele tá incomodado com a multiplicação do povo hebreu, porque ele tá achando que naquela época, né, que se multiplicasse muito ia acabar se voltando contra ele e ia deixar de trabalhar para ele, né? Sim. Então isso daí incomodou. E aí, qual a atitude, né? Como a gente fala de homens perversos, nós temos também até hoje em dia. O último caso que eu vi foi lá do violência obstétrica, foi aquela coisa, não é mais mulheres, claro que são pautas aí que a gente não vai entrar no assunto, mas são pautas que não são mulheres que vão parir, são pessoas. Sim. São mulheres, são mães, é nosso direito de ter esse título, né? Então eu acho isso que é muito interessante, porque a palavra de Deus ela é muito atemporal, então é importante a gente ler para aprender e para interpretar, né? E saber lidar. Então vamos lá, no versículo 15 do capítulo 1. As parteiras poupam as vidas aos recém-nascidos. E o rei do Egito, as parteiras das hebreias, das quais o nome uma era Sifrá e a outra Puá. E disse: quando ajudares a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-os, mas se for filha, então viva. Olha o detalhe interessante, né? Naquela época, é uma curiosidade, né? Olha a coragem que esse cara teve, que teve muita coragem para fazer um negócio desse com uma mãe, né? Maldade, pelo amor de Deus, né? E tantas maldades que hoje em dia está no nosso meio. Mas aí, quando viu uma mulher ali no assento, olha a forma diferente. Né? Você vê, hoje em dia a gente briga para conseguir ter um filho, ser, né, protagonista, ter o filho ali da forma que a gente deseja. Hoje em dia a Fabi contou, eu quero normal. Né? Mas nós temos tantas outras opções, e na época era sobre assento, elas davam a luz sentadas, né? Na verdade, hoje em dia, até a nossa posição de ser colocada, né? Que aqui fala sobre assento. Por que sobre assento? É assento mesmo, porque as mulheres se sentavam para elas poderem parir. A gente até vê alguma coisa aí, as mulheres deitadas em filmes assim, mas não é dessa forma. Na
verdade, a forma de parir mudou com como é que fala? A elite ali dos reis, Sim. da sua época, Dom Foram Pedro. interferindo. Foram eles que mudaram, porque eles não queriam ver as suas esposas Em sentadas certas, naquelas posições que o resto da humanidade. E é Então muito- eles colocaram as mulheres deitadas, que judiação delas, né? O que é muito mais sofrido para as Muito mulheres. mais, tá? porque a criança não desce, é aquela coisa mais trabalhosa. E deixa, por isso que a maioria não recebia ajuda, né? Olha que legal. Vamos continuar lá, 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos em vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe, por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? As parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham Demais, a elas. né? É uma Parto natural. sabedoria. É o parto humanizado que a gente agora tá começando a entrar na cabeça, né? Na nossa realidade ali, que tem as doulas maravilhosas, eu sei que várias. Sim, trabalho incrível. Para fazer o trabalho de acompanhamento, de fazer a mulher ali conseguir fazer essa criança sair o mais natural possível. Olha como era a facilidade Sim. da época, né? E aqui, né, o quanto elas também foram divinas na época, né? Sim. O temor a Deus, Sim. elas pouparam. As mas parteiras egípcias, hein? Sim. Elas mesmas temiam o Deus de Israel. Sim. Portanto, Deus fez as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Portanto, Deus fez bem as parteiras. Bem as isso, parteiras, né? E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele abasteceu-lhes a casa. Gente, isso daqui é tão divino, olha só. Ou seja, elas tiveram, como que eu vou dizer? Vamos falar assim? Mas assim, aqui acaba falando a respeito de receber algo, né? Elas tiveram fizeram algo de doação do coração e acabaram sendo gratificadas. Exato. Mas assim, elas não esperavam. Mas por quê? O que elas fizeram, você já pensou se colocar contra o faraó? Sim. Elas colocaram O tamanho da força. contra a vida. Elas tiveram que elaborar algo que as vidas delas podiam ser colocaram a tiradas. delas. E mesmo assim elas optaram a temer ao Deus ali que cuidou, que proveu e que ainda abençoou a casa delas. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis a vida. Capítulo 2. O nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi e casou com a filha de Levi. Certo, né? Isso, tá certo. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e revestiu com um barro e betume. Ou seja, ela fez um cesto para colocar o bebê. E pondo nele o menino e pôs juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Aqui, só um comentário. Quando a gente vê muito essa história de Moisés, é que a gente não se atenta muito, a gente lembra das historinhas, dos desenhinhos e tal, só que aqui não está falando que aquela mãe
lançou o filho no rio para o filho descer a corredeira ali. Porque na verdade fala que ela pôs nos juncos à margem do rio. Sim. Então ela deixou ele no cesto, mas num lugar seguro. Sim. Onde ela sabia que tinha acesso fluxo, de pessoas, né? E sabia também que se ela mantesse com ele ia perder a vida. Na verdade, o intuito dessa mãe era salvar a vida daquele menino, né? E olha o tamanho da dor, né, gente? Não é fácil para uma mãe, né? Mas qual que era o tamanho? Eu deixo o meu filho numa forma egoísta ficar comigo e os mandantes do faraó iriam tirar a vida, iriam tirar ele dela. Então, entre essa dor e ela saber que ela colocou um filho e na sua fé colocou ele para que ele fosse salvo dessas mãos. E imagina o quanto de sabedoria, né? E aí a gente está falando de história. E de amor, porque assim, hoje em dia a gente, infelizmente, nós temos muitos julgadores, né? Porque a gente não sabe o sofrimento que essa mãe está passando nesse momento. Sim, o que vezes, leva ela. Porque a gente acaba vendo umas histórias parecidas, não são lançadas a rio, mas existem muitas histórias, né, que a gente vê que muitas mães tomam certas atitudes porque elas querem poupar o filho, para dar uma vida melhor pro filho. Claro, hoje nós temos muitas correntes. Sim, de outras apoio, formas, outras não formas. mas assim, sem, né, entrar em detalhes então, de cada um. Trazer esse fato de como mãe, da gente não ser essa pessoa que está julgando, fala, nossa, mas por que ela fez isso? Tem um porquê por trás. Sim. Mas que ser um apoio. Fala assim, olha, porque a gente está no mesmo barco, como você falou. Então, ser exatamente esse apoio de uma auxiliar a outra, para não chegar a um ponto como este extremo, né? E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e a enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. Desde criança eu pensei que eu ia abrir a porta um dia, ter uma criança também. Sabe que eu sempre me preparei psicologicamente para essa situação? Sério. Se um dia eu abrisse, Deus sabe que eu estava preparada para receber. Só não estava preparada do seguinte, porque daí um dia eu comentei isso com uma pessoa e a pessoa me orientou da sequência. Falei, você sabia que se você encontrar um bebê, ele não é seu? Eu sei. Mas como não assim? Não quero. Essa parte não, mas se eu encontrasse, eu estava pronto para receber, para eu cuidar, né? E moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus é este. O meu, né? Dos meninos dos hebreus é meu. Então disse sua irmã, a filha do faraó, irei chamar uma ama das hebreias que criei este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse, filha de Faraó, leva este menino e criamo, e te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou de seu nome Moisés, e disse, porque das águas eu tenho tirado. E olha que coisa mais forte, né? Essa mãe abriu mão do filho e a filha do faraó teve que chamar uma ama, porque ela não cuidava, né? O status dela lá, ela tinha condições de pagar para alguém cuidar do filho. E a mãe do menino foi cuidar dele. Olha só como é perfeito. Divino. Mas ele fala que a gente vive num ciclo, né? Então tudo que a gente faz pro bem retorna o bem. Sim. Né? Então ela teve a chance de poder ver esse filho crescer. Ela foi. Sim. Gente, olha, ela ainda foi pago
ainda Ainda teve o recebeu. sustento do filho. Ninguém ia mexer com o filho da filha do faraó, né? Agora veja bem o quanto a gente precisa aumentar a nossa Confiar. fé e confiar dia a dia, não é? É, Que não faz parte dos nossos projetos, não dos faz, nossos, né? não faz. Tá Porque, assim, acima. não importa o quão difícil está no momento, se a gente tiver um equilíbrio, se a gente tiver uma fé, se a gente tiver uma confiança, Ganha a gente força vai pra receber passar. saídas. Sim. A gente vai encontrar, por mais que seja ali no segundo tempo, na contagem regressiva ali do juiz. Mas Deus vai dar um Chega. direcionamento, vai dar uma saída, vai ter um caminho onde você vai conseguir. E Deus vai colocar pessoas, É isso aí. né? É É. maravilhoso esse texto. Eu gosto muito, particularmente. Aí assim, aqui tem muitos momentos que a gente não tem saída para nós fisicamente, mas gente, é milenar, né? Tá tudo aqui e às vezes a gente busca, né? Busca no mundo muita coisa. Existem muitas pessoas abençoadas que tá aí propagando muita coisa boa, mas às vezes é tão simples que dentro de casa a gente tem, Sim, né? E a verdade. gente pode encontrar palavras aqui dentro de casa que vai nos confortar, principalmente para momentos tão assim corriqueiros do dia a dia. Tira, conta 5 minutos, conta até 10, vai Sim. lá, abre, aleatório e Exatamente. pede, conversa para ver. Tem respostas, Sim. né? Tem. É muito bom. Tem muito. Bom, eu acredito que hoje essa é a mensagem que a gente quer deixar para todos vocês. Pode comentar, pode mandar, né, perguntas, pode mandar dicas de próximos capítulos que vocês gostariam, porque a gente tem história pra manga, né? Como diz, tem pano pra manga aqui. Sim. E a gente não tem o que fazer. A criança tá na escola. É bem assim, Não é, né? gente, mas a gente tem esse propósito em nos juntarmos, tirar esse momento para nós. Sim. Por quê? Se vocês ainda não são mamães, se ainda vão ser, vocês vão ver que logo que o bebê nasce, você está descobrindo um outro mundo. E é um marco, é outro mundo. E muitas vezes a gente se sente sozinha. Os primeiros 30 dias de mãe é muito intenso e a gente se sente sozinha. E nada como você ter mães e histórias compartilhando. Hoje a gente já tem bastante coisa, mas assim, muito bom buscar apoio com quem está vivendo ou já viveu as mesmas coisas, né? Exatamente. Bom, com isso, se inscreva no nosso canal, curte lá os nossos perfis Curte, no Facebook, no compartilha, Instagram. É isso aí, curte, compartilha, comenta. Apoie também, né? As Sim, mães aí apoie. que estão levando uma palavra boa para outras mães. Muito importante. Né? E sempre esteja com a gente. Toda terça-feira, às 15 horas da tarde, estaremos aqui com vocês. Pode café com nós. Pode, café com mães. Eu já tomei o meu, ó, Fabiana. Aqui, ó. Só que- Aqui, ó. Gente, um beijo. Fiquem todas com Deus. Que Deus abençoe todas vocês. Uma ótima semana.